Bom dia, boa tarde, boa noite! Vamos de um quadro que faz um tempinho que eu não faço por aqui, que é Respondendo Perguntas do Insta. A caixinha de hoje vai ser uma temática que aconteceu essa semana lá no Instagram, que é uma que eu abro toda segunda-feira, que é eu e você em uma mentoria, o que você perguntaria. Então as perguntas são bem voltadas mesmo para Instagram, de uma forma profissional. Estou com o meu computador aqui com todas as perguntas e eu não sei como que eu vou escolher, porque tem muita pergunta boa, mas deixa eu posicionar ele aqui para não ficar muito ruim. Vamos começar com... A Helena perguntou, depois que abre uma caixinha de pergunta, quanto tempo depois começar a responder? Não existe um tempo exato, então, tem que ser depois de 3 horas, tem que ser depois de tantas horas. Você abriu, teve pergunta, pode começar a responder, não tem problema nenhum, tá? Inclusive, quando a gente começa a responder, mais pessoas veem que a gente tá respondendo e voltam para mandar perguntas. Mas, uma coisa que eu não indico é o contrário. Abrir a caixinha, sumir durante um dia e vir só no outro dia responder. Então, quando abrir uma caixinha, se preparar, se organizar para ter um tempo de responder aquela caixinha com calma, né? Então, uma coisa que eu indico muito é que vá respondendo ao longo do dia, intercalando os formatos. Então, aparece respondendo uma com vídeo, depois coloca uma foto com texto, depois faz um bumerangue, depois aparece com um vídeo falado de novo, depois coloca uma foto de fundo, ir intercalando para trazer um dinamismo e o teu perfil não ficar só respondendo pergunta em vídeo, que se responder 5 perguntas com 1 minuto, já dá 5 minutos. É mais difícil que as pessoas fiquem até o final, a gente consiga reter esse público. Então, eu indico que faça essa mescla aí para dar uma dinamizada mesmo no conteúdo, na resposta das caixinhas. E aí, né, se vai abrir de noite para responder só no outro dia, então que fale. Vou abrir uma caixinha pra gente conversar amanhã. Aí, ok. Mas abrir num dia para responder só, depois no outro, acaba ficando muito longe. Então, é mais nesse sentido. Agora vamos para a segunda. Visualizações baixíssimas por aqui. O que fazer? Eu acredito que seja nos stories, essas visualizações. Então, vou falar com foco nos stories, tá? Cada vez mais... eu vou falar de stories porque tem uma outra aqui, ó, a Jéssica me mandou. 29 mil seguidores com números baixos nos stories. O que preciso fazer para aumentar? Então, eu vou juntar essas duas, porque cada vez mais as visualizações nos stories estão mais difíceis de a gente conseguir aumentar. Em perfis pequenos, a taxa chega a passar de 10%. Perfis grandes, a taxa, ok, é 5%, mas está cada vez mais difícil de chegar lá. Por quê? A gente tá competindo com um número enorme de informações e de formatos. Antes, o Story era o passatempo do Instagram, agora são os Reels. Então, nos Stories, a gente sempre vai ter um número mais baixo de alcance. Deixa eu arrumar essa tela aqui, porque eu acho que ela tá torta e só agora que eu vi. Vocês me perdoem, né? Porque eu não vou gravar de novo. Acho que agora foi, espero que não caia mais o tripé, mas vou ficar de olho. Mas vamos lá, eu tava falando dos Stories, né? Então, cada vez mais difícil a gente conseguir aumentar esse número, mas as pessoas que estão ali, elas são altamente qualificadas para que a gente consiga converter em venda. Eu até tenho um vídeo aqui no YouTube que eu falo sobre o funil de vendas. E o Story é o final do nosso funil, é ali que a gente consegue converter. Pessoas que estão nos acompanhando diariamente, elas têm mais chance de comprar de nós, tá? Então, é muito importante que a gente continue criando conteúdo para esse formato, mesmo que ele não tenha um alcance tão grande quanto um Reels, por exemplo. Mas aí, quais estratégias a gente pode utilizar para aumentar um pouco essa visualização? A mais importante delas é gerar conversas no direct. Isso faz com que o algoritmo entenda que o seu conteúdo no Story é tão bom que as pessoas estão interagindo com você através desse formato. E aí, o que acontece? Quanto mais respostas, mais ele vai entregar para outras pessoas. Então, eu te indico que pense em estratégias como pedir reação, ou então, ao invés de colocar uma enquete, de vez em quando pedir para a pessoa responder naquele stories, ou fazer alguma brincadeira que a pessoa vá se identificar para responder. Então, quanto mais a gente consegue aumentar essa taxa de resposta nos stories, mais a gente consegue aumentar o número de visualização também, tá? E sempre
usar do story como uma conversa, não um monólogo. Então pergunte coisas para sua audiência, converse com a sua audiência. Isso tudo vai fazer com que ela interaja mais e, consequentemente, aumente sua visualização. Agora, siga o cronograma de posts, fico na dúvida em postar a mesma foto no story e no feed. Não vai fazer muita diferença, tá? Porque, como eu falei, o alcance nos stories é baixo e às vezes o do feed vai ser mais alto, ou se não for mais alto, pode entregar para pessoas que não viram teu story. Então, nem todas as pessoas que veem algo no teu feed vão ver algo no teu story e vice-versa. Então, não precisa ter esse receio de não postar a mesma foto nos formatos, até porque se você postar, você reforça uma imagem, se para a pessoa que viu 2 vezes, então não tem problema nenhum. Próxima pergunta: excluir stories ou publicações do feed atrapalha na entrega dos próximos conteúdos? Não vai atrapalhar, não vai fazer muita diferença. O que atrapalha mais é editar. Então, fez uma postagem no feed, viu que tem uma palavra errada na legenda e vai editar a legenda, aí vai travar a tua entrega. Mesma coisa um Reels, viu que a capa ficou errada e vai trocar logo depois que postou. Aí também vai afetar a tua entrega, tá? Então, quando exclui e posta uma nova, não muda nada. Existe essa ideia de que muda, mas eu fiz o teste essa semana, inclusive, no domingo meu Reels saiu todo errado, foi todo bugado pra variar. E aí eu excluí, postei de novo e ele teve uma entrega muito boa, melhor do que muitos outros que não teve essa situação. E aí, falando dessa questão de bugado, a Tati perguntou por que às vezes o carrossel buga e repete as mesmas fotos? Gente, não tem uma resposta para os bugs do Instagram. Infelizmente, a gente sofre muito com bugs na hora da postagem. O carrossel às vezes repete as mesmas fotos, o Reels às vezes sai todo desconfigurado, o tempo do texto, a cor. Então, assim, não tem muito o que fazer. O que a gente tem que fazer é postar e conferir se deu tudo certo. Se não tiver certo, excluir e postar de novo. E é isso aí. Infelizmente, não tenho a resposta para essa. É conveniente relatar situações do meu dia a dia nos stories? É mais do que conveniente, é necessário, é importante. Porque é com o nosso dia a dia que a gente vai gerar conexão na pessoa que tá do outro lado. Então é bem importante, dependente do nicho, tá? Até porque o nome já diz, né? História. Então quando a gente posta ao longo do dia, o nosso dia a dia, a gente tá contando a historinha do nosso dia. Isso prende a atenção da audiência. E aí tem uma outra pergunta que eu sei que tem aqui, que tem a ver com isso. A Nayara perguntou: como crescer meu perfil profissional sem precisar aparecer? E aí, assim, você não precisa necessariamente aparecer porque não precisamos nada nessa vida. Mas é inegável o quanto o resultado é diferente quando a gente aparece. Porque pessoas se conectam com pessoas. Pessoas compram de pessoas. Pessoas se inspiram em pessoas. Pessoas interagem com pessoas. Acho que deu pra entender, né? Então, assim, eu sei que existe a trava, existe bloqueio, existe vergonha, existe N fatores. Mas tente porque isso vai trazer toda a diferença pro teu negócio, tá? E caso você ainda não consiga, tente trazer, então, bastidores do seu dia, sem precisar abrir a câmera e falar, mas que você apareça, ou então que você filme alguma coisa, um produto, o que for, e fale. Então vai aparecer sua mão e você vai se acostumando com a sua voz, mesmo sem aparecer o seu rosto. Coloca o teu celular para gravar enquanto você tá em um atendimento, ou enquanto você tá produzindo seu produto, mas o lado humano vai ser uma viradinha de chave no teu perfil. Eu super indico que você invista nisso. Como eu falei de conexão, existe uma pergunta que vem aparecendo de vez em quando na caixinha, que é: você pensa em atender empreendedores homens no futuro? Eu não penso e não tenho essa vontade, porque eu me conecto muito com mulheres empreendedoras. Acredito que muito por ser a minha história, minha trajetória, por eu ter passado pelo que elas estão passando, ou por eu chegar em um ponto que elas estão passando, a gente conseguir ter essa troca, sabe? Então, não tenho essa pretensão e não acredito que isso vá acontecer. Mas existe o meu método gravado, que aí qualquer pessoa pode comprar, mas a mentoria em si eu não pretendo abrir para homens. A Lara perguntou se é necessário ter um feed harmônico com cores para transmitir profissionalismo. E assim, eu respondi com uma situação que aconteceu exatamente hoje, no dia que eu tô gravando. Uma pessoa, um ser humano de luz, que não tem nada pra fazer, criou uma conta fake minha. E essa pessoa, eu printei, coloquei nos stories, pedi pras minhas seguidoras denunciarem,
E várias seguidoras me responderam, nossa, mas nem pra criar um feed com roxo, nem pra deixar o feed bonitinho, arrumadinho, com as cores, tipo, fez de qualquer jeito. Então isso já responde muito, né? E aí eu postei essas respostas das minhas seguidoras e uma outra me mandou assim, nossa, Maria, toda vez que eu vejo algo roxo, eu sinto vontade de mandar pra ti. Esses dias uma seguidora que nunca tinha falado comigo me mandou o lançamento da Stanley, que é um copo roxo. Então, acho que semanalmente eu recebo fotos, imagens de produtos roxos que as seguidoras vêm e lembram de mim. Então, eu acho que isso tudo responde muito o quanto é importante a harmonia, a cor, a identidade visual bem marcada, bem presente. Não necessariamente precisa ser uma cor, mas uma fonte, uma paleta de cores, um estilo de falar, um estilo de escrever, algo que a pessoa bata o olho e identifique como seu. E aí, ai, nossa, mas todo mundo já tem uma cor, como é que eu vou me destacar com uma cor? Gente, o Nubank é roxo, mas as minhas seguidoras lembram de mim quando vem o roxo, entende? Então você não tá competindo com ninguém. A sua essência é que vai importar e que vai gerar essa lembrança de marca. Então como que eu vou passar isso tudo, esse profissionalismo, essa lembrança de marca, se eu tiver um feed que vai cada vez ter uma cor diferente? Né? Então é bem importante pensar nisso. Agora eu vou para a última, a da Pri, que ela me mandou. Como vender serviço de videomaker? As pessoas fazem o básico sozinhas. Sim, as pessoas fazem o básico sozinhas, mas sabe um ponto que hoje muitas pessoas têm como dor? A maioria das pessoas, até eu. O tempo. O tempo para fazer edição. O tempo para conseguir chegar em um resultado muito bom sem a ajuda de um profissional. Então você pode trabalhar aí na transformação de a pessoa ter mais tempo para produzir seu conteúdo, para pensar na estratégia, enquanto você vai ficar responsável pela edição. Aproveita dessa dor para transformar algo e para vender o teu serviço como algo essencial na vida dela. E tem várias outras perguntas aqui, mas para o vídeo não se estender muito, eu vou guardar elas para o nosso próximo vídeo respondendo perguntas no Insta. Espero que você tenha gostado, que tenha tirado dúvidas que você também tinha. E caso você tenha qualquer outra dúvida, pode mandar aqui nos comentários que a gente conversa, tá bom? Um beijo e até quarta-feira que vem.